Olá, pessoas, mais uma vez, trazendo para vocês pessoas importantes que passaram e que vivem também a paróquia de São José. Esse é o ano de São José, declarado pelo Papa Francisco, e a gente tem muita alegria em dizer que a paróquia de São José aqui em Mossoró sempre foi muito bem reconhecida e sempre muito bem povoada, tanto pelos párocos, quanto pelos padres que passam por lá, as pessoas. E hoje a gente tem a grata satisfação de entrevistar o Padre Walter Colini, ele que é para nós uma pessoa extremamente acessível, é um padre que está sempre presente em muitos momentos dos mais simples, aqueles mais dolorosos, mas também na vida infantil da paróquia de São José. Padre Walter, seja muito bem-vindo a essa série de entrevistas que a gente está fazendo para a paróquia de São José. Muito bem, com muito prazer, Por sinal, eu tenho muito carinho pela paróquia de São José, que foi onde fiz o meu primeiro estágio de padre, Maravilha. E aí a gente pergunta, Padre Walter, quem é São José para o senhor e o que é que ele representa, não só para o mundo, para a igreja, mas também para Mossoró. Sim. Claro que São José é um dos santos mais populares. Se você fizer uma lista dos José ou Josefa que você conhece, dos seus amigos, já sei que tem até uma expressão que diz, quando tem uma coisa muito ampla, muito numerosa, tem mais do que Zé na Paraíba, É verdade. Mas aqui no Rio Grande do Norte também tem muito Zé, José, Zezinho, etc. Então, já isso descreve como um santo da devoção popular, até porque, digamos que está ainda no primeiro escalão, Se Nossa Senhora é a santa mais santa, José, que foi o esposo de Nossa Senhora, foi realmente um escolhido, alguém que dentro da igreja brilha. Por sinal, tem duas festas, 19 de março, festa de São José como patrono universal da igreja, mas também temos uma festa de São José operário, trabalhador, dia 1º de maio, justamente a festa do trabalho. Então, realmente é um santo muito presente na igreja, de grande devoção. Talvez as igrejas dedicadas a São José também não são tantas quantas dedicadas a Nossa Senhora, mas ele é um dos santos bem votados assim, na lista. Pois é, então ele, além de ser o esposo de Maria Santíssima, aquele homem silencioso, humilde, obediente, disponível para fazer sempre a vontade de Deus, vontade divina. Um homem justo, como é definido pela Bíblia, Um homem que sofreu um bocado também para acompanhar assim a vida de Jesus, Pois é, depois ele some, desaparece, de São José não se fala mais, Pode ser que tenha morrido assim ainda jovem, Porque nós imaginamos São José na iconografia da igreja sempre é descrito como um velhinho, Para cuidar de uma mocinha assim, para não ter... Mas eu acho que ao contrário, talvez José podia ser um jovem, Se Maria tinha uns 14 anos, segundo a tradição do povo judaico, José podia ter uns 20 anos, talvez. Um homem novo, jovem. Tinha seus planos também, mas improvisamente, na vida dele também, na vida de Maria, entrou o plano divino, Diferente. Deve ter sentido meio perdido, desgregado aí, mas graças a Deus que ele, como Maria, deu sim, Para ser o Pai. Com certeza Jesus não só se inspirou no Pai eterno, mas também no Pai de criação, digamos assim, que era José, A profissão, de tanto que Jesus também chamava o carpinteiro, de Nazaré. O pai era marceneiro, carpinteiro, era essa a profissão. Profissão humilde, mas ao mesmo tempo muito nobre, Sim, muito nobre. E a gente está aqui na Clínica do Espírito, que é um dos lugares preferidos do Padre Walter, e daqui a pouquinho você vai ver algumas imagens da Clínica do Espírito, que é realmente um lugar muito aconchegante e que também traz um pedacinho da vida pessoal do Padre Walter Colini. E estamos conversando com o Padre Walter Colini, ele que é uma figura muito especial para todos nós da Paróquia de São José e para a Mossoró inteira. Entre outras cidades,
por onde ele já passou, deixando sua doce marca com a palavra de Deus. E a gente pergunta ao Padre Walter, o que é que tem de especial na paróquia de São José, que a gente se sente tão bem acolhido, se sente realmente, né, na casa dos avós de Jesus? Para mim também, a paróquia de São José, a igreja de São José, traz recordações, poderia até dizer, do meu primeiro amor. Foi a minha primeira experiência como padre. E antes também como seminarista. Porque eu cheguei aqui em 1973, outro século, outro milênio, né? Cheguei aqui como seminarista e passei mais ou menos um mês na casa de Dom Gentil, e depois ele me enviou para a paróquia de São José. Na época era ministrada por Monsenhor Amilcar, que tinha passado muitos anos na Itália, conhecia muito bem o italiano, então ele podia me entender bem e me ajudar a aprender o português, né? Então fui lá, o meu primeiro estágio como seminarista, de março, mais ou menos, deve ter sido na época da festa de São José, até 10 de junho, quando fui ordenado padre na Catedral de Santa Luzia. E depois, a minha primeira missa, eu celebrei lá na paróquia de São José. E permaneci ainda até o mês de setembro, quando fui destinado com o Padre Guido, que tinha chegado também em setembro, fui destinado para Martins e Marizal, juntamente com o Padre Guido, como os padres vigário e vigário cooperador de lá das duas paróquias. E então de São José tenho realmente uma grata recordação. Ainda aqui e acolá encontro pessoas daquela época, né? Que eu cheguei aqui, tinha 27 anos, hoje vivi 75 anos, né? A gente não tem os anos, não. Temos os que tem daqui para frente. Pois é, então, para mim, pensar em São José é pensar também nos meus primeiros passos como padre, a primeira confissão feita às pessoas lá. Ainda lembro a pessoa que eu confessei pela primeira vez, foi lá na São José. E o meu trabalho pastoral. Até que o Monsenhor Amilcar tirou umas férias, eu fiquei lá substituindo, né? O padre novo, sem falar muito bem o idioma português, né? Mas arranhando um pouquinho e tentando se fazer entender. Então, para mim, é uma recordação muito boa nesse sentido, da paróquia de São José. Das minhas recordações boas com o Padre Guido, nós vivemos 3 anos e meio lá em Martins e Marizal, andando nas duas paróquias. O Padre Guido, como era salesiano, ele não queria viver sozinho, né? Então, combinou comigo, com o bispo, de darmos assistência nas duas paróquias, mas juntos, né? Então, eu ao lado dele, que era um pouquinho mais velho do que eu, né? Muitos diziam, parece que esse aí é o sacristão. O Padre Guido é o padre, esse jovenzinho é o sacristão, né? Pobrezinho magro, feio, e achava que era o sacristão. Pois é, mas tenho muitas boas recordações. Também depois, quando o Padre Guido veio aqui para Mossoró, toda vez que eu vinha a Mossoró, ia visitar ele, do padre, né? Quando estava ainda bem de saúde, lá na São José, ia almoçar com ele, se tinha alguma coisa para resolver aqui em Mossoró. Mas depois também, quando ficou doente, quando podia, visitava ele, né? Toda vez que eu vinha a Mossoró, dar uma passadinha lá, porque para mim, Padre Guido foi também um mestre, né? Alguém que me encaminhou. Eu, muito inexperiente, digamos, né? No começo da minha vida sacerdotal, Padre Guido já tinha vivido muito tempo aqui no Brasil, como salesiano, tinha sido diretor do Colégio Salesiano de Manaus, de Belém, de Natal e também Jaboatão, perto de Recife. E então, para mim, Padre Guido representava uma certa segurança. Eu quis fazer também uma experiência como padre, como pároco, né? Aí também ele era um novato nesse sentido, mas a experiência toda que ele tinha já também no Brasil me ajudou muito. Eu fiquei muito feliz de estar ao lado dele por uns 3 anos e meio, mais ou menos.
Padre Walter Colini junto com a gente nesse especial, nessa série especial da Paróquia de São José, e ele que também reza junto com as crianças, não para as crianças, é junto com as crianças, porque ele leva as crianças para o altar, faz aquelas reflexões muito, para que as crianças entendam a palavra de Deus, a história de Jesus. E quando foi que o senhor recebeu o convite para ministrar essas missas? Sim, eu já celebrava em Martins a Missa das Crianças, que tinha sido o Padre Guido que tinha introduzido, tínhamos começado, então nós celebramos juntos lá em Martins e Marizal a Missa das Crianças. E quando comecei a celebrar na Capela do Espírito Santo, aos domingos, alguém me fez o convite, a equipe das crianças, o padre, de então, Padre Carlinhos, me convidaram para celebrar a Missa das Crianças. Eu aceitei de gosto, porque depois que eu celebrava a missa lá, de 10 horas, eu me deslocava lá para São José. Eu sempre gostei muito de crianças, Jesus disse que se a gente não se torna como crianças, não poderemos entrar no reino dos céus, Criança tem aquele aspecto de simplicidade, de humildade, ao mesmo tempo de verdade, de ser aquilo que ela é, sem se camuflar atrás de outros estereótipos, de outras imagens, Verdade. A criança é muito espontânea. Verdade. Então eu gosto muito desse lado. E acredito que dentro de todos nós tem uma criança, tem a nossa própria criança, quando nós éramos criança, mas também tem um espírito de criança, um espírito de autenticidade. E assim eu me sinto muito bem. A empatia assim, com as crianças, depois aquele jeito assim, espontâneo dela me cativa muito. Então, claro, eu tento também na missa adaptar os ritos, as palavras, de um jeito que seja a nível de criança, E aquilo tenta ser uma linguagem mais acessível, uma terminologia assim, que seja mais de criança, para eles entender a grandeza desse amor de Deus, sentir como Deus nos ama infinitamente. É importante repassar os valores cristãos para as crianças, E claro que as famílias também capricham com isso, deveriam, A família deveria ser a primeira escola, a primeira igreja doméstica, Então lá, os primeiros rudimentos de catecismo, de conhecimento de Deus. Mas é claro que a igreja tem também essa vontade de valorizar também com as crianças. Porque tem uma coisa que criança, claro, se mexe muito, tem muito, Então, eu tenho paciência nisso aí. Claro, vou educar também para o respeito, mas ao mesmo tempo a gente tem que ressentir. Nós todos fomos crianças, sabemos como éramos. Eu era uma criança até meio lesada, só ficava parado, Mas eu sei que as crianças têm essa vontade de expressar, de falar, de dar para cá, para lá, de perguntar. Então eu me sinto muito bem com as crianças. E esperando que a pandemia nos deixe retomar essa caminhada com as crianças. A minha vocação nasceu muitos anos atrás. Eu tinha 11 anos de idade, era uma criança. E passou um padre pela escola, eu estava no 5º ano, e perguntou, na nossa turma, perguntou aos meninos, naturalmente, se queria ser padre. Aí, caí das nuvens, porque disse, quer dizer que eu também poderia ser padre. Ou seja, até aí eu já era coroinha, desde a primeira missa que eu ajudei foi com 5 anos de idade. Aí, depois entrei no grupo dos coroinhas e já tinha muita familiaridade com a igreja. Mas nunca tinha passado na minha cabeça, nunca o pároco da minha cidade perguntou se eu queria ser padre, Então, acho que a minha vocação nasceu mesmo como criança, e daí para frente, sinceramente, nunca me arrependi, nunca tive nenhuma crise de dizer, será que essa é a minha vocação mesmo? Eu sei que vocação acertada é também felicidade na vida, A gente se sente realizado na própria vocação, na própria missão. É uma missão também ser padre, Ser padre significa também ser pai, ter uma família muito grande. Você renuncia a uma família com a esposa, com os filhos carnais, digamos, mas tem tantos filhos espirituais, A gente se sente mesmo pai de uma multidão.
eu me sinto muito feliz de ser padre. Uma pergunta que eu sempre faço, por exemplo, quando celebro a primeira comunhão, é saber, tem algum menino que quer ser padre? Ou seja, como eu sou uma pessoa muito feliz de ter seguido essa vocação, e a minha vocação nasceu assim, da pergunta de um padre, então eu acho que sempre quando posso pergunto, vejo um menino bom, um menino que sempre uma pessoa que poderia ser padre. Claro, hoje em dia é mais difícil escolher essa vocação, né? Uma vocação, por quê? Porque o mundo é muito, assim, hedonista, procura muito o prazer, a felicidade terrena aqui, procura muito se promover na vida, vocações que possa dar um dinheirinho, trabalhos assim, né? Profissão que seja rentável, né? Então, às vezes é difícil. Hoje também, outra coisa, antigamente tinha famílias mais numerosas, hoje os filhos são numericamente inferiores, né? Às vezes só tem um filho único, né? E o pai e a mãe já querem prendê-los para ele não ter que entregar a Deus o único filho que tem, né? Então é mais difícil, talvez hoje, as vocações, mas acho que é importante. Quem sentir que Deus está chamando, é importante que seja Deus que chama. Mas a pessoa também pode se tornar disponível, dizer, se o Senhor quiser me chamar, eu estou disponível. Quero obedecer ao Senhor, para padre, para freira, para agente pastoral, para catequista, para um agente da comunicação, etc. Né? Na igreja tem uma coisa, tem muitas fábricas que não tem mais vaga, mas na igreja tem muitas vagas para todo mundo. E nessa doce visita à Clínica do Espírito, esse cantinho especial que o Padre Walter vai falar para a gente sobre ele agora, a gente já começa a encerrar a nossa entrevista, mas aí eu pergunto, Padre Walter, por que Clínica do Espírito? Clínica do Espírito, que poderia até ser o Hospital da Alma, o ambulatório espiritual, ou até Academia do Espírito, né? Ou seja, nós temos no mundo inteiro, todo canto para onde você vai, tem hospitais, tem clínicas, tem ambulatórios, que cuidam de quê? Da nossa saúde física, orgânica, mas e a saúde da alma, a saúde do espírito? Ou seja, o corpo adoece, sim, e a alma também pode adoecer, o espírito também pode adoecer. O pecado é a doença pior. Nós somos seres híbridos, somos corpo e alma. Somos matéria, mas também espírito. A matéria no máximo dura 100 anos, o espírito é eterno. Então, já dá para entender, né? A proporção, e dá para entender o cuidado, a atenção que nós deveríamos dar ao espírito. Até porque quem tem uma boa saúde espiritual, até fisicamente se sente bem mais integrado, se sente bem mais equilibrado, até no organismo da pessoa, né? Pois é, então eu criei esse ambiente, esse espaço, para quê? Justamente para acolher quem está precisando, quem se sente doente espiritualmente. Perdão dos pecados. Aqui estou sendo ministro da misericórdia. Deus perdoa os pecados. Deus perdoa tudo, sempre. Antes que a gente peça perdão, mesmo que a gente não peça perdão, ele faz a parte dele, ele perdoa. E mesmo que a gente não mereça o perdão, ele nos perdoa sempre. Então, isso é um consertar, é um curar, é um nos deixar cheios de saúde. Deus é o Senhor da vida, Ele é o dono também da saúde. Se você pensar no nosso organismo, que é feito de bilhões de células, é até de estranhar se um dia você se levanta com dor de cabeça, porque pense os mecanismos que tem no nosso organismo, todos funcionando quase à perfeição. Alguém lá parece alguma coisa, pressão alta, um diabetes, mas são pequenas coisas em comparação com essa máquina complicada que é o nosso corpo, o nosso organismo. Nós cuidamos bem disso, ótimo, mas tem poucos hospitais da alma,
poucas clínicas do espírito para cuidar de tantos pecados, de tantos males que acontecem no mundo. Eu já vi pessoas que com uma boa confissão se curaram até de doenças muito graves. Por quê? Porque às vezes uma doença grave pode ser engendrada, pode ser a sua origem, a sua etiologia, de meu médico, não está numa disfunção orgânica, às vezes está num senso de culpa que a pessoa tem, que se sente aquele peso de uma culpa, uma pessoa que provocou um aborto. O peso é tão grande que às vezes desenvolve uma doença. O inconsciente daquela pessoa, no sentido de procurar um processo de catarse, de purificação, vai provocar uma doença física. E como que pode curar essa doença física? A medicina ajuda a curar. Mas aí está precisando de uma boa confissão, por exemplo, né? E de uma boa conversa, para a pessoa também se perdoar. E saber que Deus perdoa. Então, se sentir livre daquela culpa que estava criando nela um tipo de autopunição, um castigo que a pessoa inflige para si mesma. Então, poder libertar tantas pessoas, livrar tantas pessoas dessa angústia do pecado, do perdão, através do perdão de Deus. Pronto, eu sou um ministro da misericórdia divina, é onde mais identifico hoje meu sacerdócio, as horas que dedico mais também ao meu ofício sacerdotal é a confissão, que é a reconciliação com Deus, com o nosso próximo, com a igreja, com a gente também. Pois é, então é esse o principal trabalho que eu faço aqui na Clínica do Espírito. Quem quiser pode só ligar que a gente marca, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Bem moderno. Já agenda pelo WhatsApp. E com essa delícia de resposta do Padre Walter, né, nessas palavras tão sábias que a gente muitas vezes esquece desse amor de Deus, né, desse perdão que já nos foi concedido, a gente encerra a nossa entrevista agradecendo muito, Padre Walter, a sua disponibilidade. Dizer mais uma vez que eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã, sim, muito admiradora do Padre Walter. Ele me ensina, a cada vez que a gente se encontra, ele me ensina alguma coisa nova sobre a palavra de Deus. E é sempre muito bom estar com pessoas que têm essa paz para transmitir para a gente. Muito obrigada. Deixe seu recado para os paroquianos da São José. Obrigado, Aline, que me deu essa oportunidade, né? E eu quero dizer, você lembra uma coisa muito boa, né? O amor de Deus, né? Nós moramos no coração da Santíssima Trindade. E abrindo o nosso coração, a Santíssima Trindade também mora no nosso coração, porque Deus nos ama. Santo Agostinho dizia que Deus ama a todos nós como se tivesse apenas um de nós. Ou seja, todo o seu amor é por cada um de nós. É muito gratificante conhecer esse amor de Deus. Por isso que eu disse antes que Deus nos perdoa. Falta só a gente também vir aqui receber o perdão que Ele já nos deu. Receber é justamente se confessar e receber da igreja a garantia, a chancela, a certeza que Deus nos perdoou e que Deus nos ama infinitamente. Amém. Até o nosso próximo encontro.